Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Henrique e bem-vindo ao TV Cassete. Galera, até hoje é difícil de acreditar que o ano 2000 foi há 20 anos atrás. É sério, pra mim foi ontem, quando eu procurava Mix TV na televisão. Na verdade, eu fiz isso ontem mesmo. Saudade, Mix. Mas galera, é por conta desses 20 anos que vamos relembrar hoje os acontecimentos que marcaram o Brasil no ano de 2000. Então deixa seu like aí e bora pro vídeo. O ano de 2000 já começou tenso, muita gente já estava grilado porque era o início de um novo milênio. Muita gente achava que era o fim do mundo, seja por conta da religião ou até por conta do bug do milênio que era nos computadores, que bugava os computadores e tal. E o bug do milênio? Eu não tenho. Não tem o quê? O bug do milênio. Eu não sei, só sei que muita gente passou o Réveillon de 1999 num puta cagaço. Mas mesmo assim, a gente conseguiu sobreviver a esse possível fim do mundo. E muita gente sobreviveu à ressaca do dia 1, porque provavelmente o pessoal deve ter enchido o rabo de cachaça para encarar o fim do mundo e não aconteceu nada. Então a pessoa acabou tendo que lidar com a ressaca. Tá todo mundo ainda no Réveillon. A ressaca do mar, então pegou na turma também. O mês de fevereiro de 2000 começou com um dos acidentes mais polêmicos envolvendo famosos. Só que nesse caso, o famoso não era vítima. No dia 6 de fevereiro de 2000, o cantor Alexandre Pires acabou atropelando o vendedor José Alves, que estava pilotando uma moto. Na época, suspeitava que o Alexandre Pires estava bêbado, porque o acidente aconteceu depois de ele ter saído de uma boate e também ele fugiu do local do acidente. Nada suspeito, nem um pouco. O acidente aconteceu em Uberlândia. E o pior foi que o piloto, o motoqueiro, morreu 3 dias depois. Alexandre Pires não foi julgado no júri popular. Na verdade, ele fez um acordo com a família de pagar 250 mil reais. Depois foi solto. Já em março aconteceu uma coisa simplesmente inacreditável. Uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. Um escândalo de corrupção. Ah, que piada horrível, velho. No dia 10 de março de 2000, a Niceia Pita, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, sei lá, que nome esquisito dos diabos, denunciou seu ex-marido, que era prefeito na época de São Paulo, o Celso Pita, outro com nome esquisito. Ela afirmou que o ex-marido pagou para os vereadores da Assembleia Municipal para não aprovarem uma possível CPI. Era uma treta na época aí. Mas o mais engraçado, velho, foi que o Celso Pita afirmou em entrevista, dizendo que a ex-mulher dele só denunciou ele porque ela não teria mais um cargo político na agência municipal. Ou seja, sabe aquele teu primo pequeno que quando você tá jogando bola, você não deixa ele jogar, ele mete a bica na bola, joga ela por cima do muro só pra você não jogar também? É a mesma coisa. O Celso Pita ficou 18 dias afastado, e depois terminou o mandato dele e ele não se elegeu mais. E também não se casou também, porque pelo jeito... O mês de junho começou pesado para o Brasil. Não só porque em junho o pessoal come muito na festa junina, mas também porque aconteceu 2 tragédias que chocaram o povo brasileiro. Quem não lembra do sequestro do ônibus 174? Segunda-feira, no Rio de Janeiro, passageiros de um ônibus viram reféns de um homem armado. Aos gritos, ele ameaça atirar numa jovem e depois atira. O Jornal Nacional mostra o sequestro que chocou o Brasil neste 12 de junho e que terminou com 2 mortes na calçada. Esse sequestro aconteceu em 12 de junho, no Jardim Botânico. O sequestrador se chamava Sandro Barbosa, se não me engano, que era um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Esse sequestro durou por horas, eu acho que foi mais de 5 horas, e tava totalmente sendo gravado e transmitido ao vivo pelas emissoras de televisão. Nervoso, ele segura a mulher e atira em direção aos policiais. E o pior foi que esse sequestro terminou de uma forma trágica. Quando o Sandro estava saindo com a refém, um policial foi tentar atirar no sequestrador, acabou acertando a refém. E depois disso, Sandro, na hora da reação, atirou 2 vezes na menina, velho. Então, velho, a refém acabou morrendo no local. E pra piorar, Sandro foi preso, pelos policiais. E lá dentro do carro da polícia, ele foi morto também. Então, velho, foi uma parada simplesmente sinistra. Repercutiu pra caralho na época, devido a essa tragédia, a esse mau planejamento, mau ação dos policiais. É tanto que a última vez a gente teve um sequestro lá também, de um ônibus. E a gente viu que a ação dos policiais foi muito mais rápida. Foi pá! E pronto. E a segunda tragédia que marcou o mês de junho foi o incêndio na creche de Eita porra, tá difícil de falar, hein? Uruguaiana, que foi no Rio Grande do Sul.
Uma tragédia no Rio Grande do Sul. Um incêndio hoje à tarde destruiu um dos quartos de uma creche na cidade de Uruguaiana, fronteira do Brasil com a Argentina. Cara, essa tragédia chocou todos os brasileiros, porque teve 12 mortos e eram crianças entre 2 e 3 anos. Simplesmente terrível. 13 crianças estavam sozinhas aqui na hora em que o fogo começou. Uma se salvou, conseguiu abrir a porta e escapar do fogo. 12 morreram carbonizadas. E o mês seguinte, o mês de julho, não fugiu muito disso. Infelizmente, a notícia que mais repercutiu no Brasil naquele mês de 2000 foi uma tragédia com um trem na cidade de São Paulo. Eu acho que era a estação de Perus, se não me engano. A colisão na estação de Perus, na sexta-feira, matou 9 pessoas e feriu mais de 100. Isso aconteceu no dia 28 de julho. E felizmente não foi uma tragédia de acabar matando muita gente. Apenas 9 pessoas acabaram morrendo naquele acidente e 124 pessoas ficaram feridas. Foi algo simplesmente terrível. Imagina, você está assistindo de boa ali a televisão e de repente mostra, PEI, 2 trens se chocam. E lamentavelmente, 9 pessoas morreram, 9 pessoas vieram a falecer neste acidente de trem. 115 o número de feridos nesse acidente com 2 trens numa estação na parte oeste da cidade de São Paulo. No mês de setembro, a notícia que mais repercutiu, obviamente, foram as Olimpíadas, que começaram no dia 15 de setembro, em Sydney. E o Brasil, infelizmente, teve uma campanha meio paia, velho. Tipo, a gente não conseguiu conquistar nenhuma medalha de ouro, velho. Só pra você ter uma noção. A Rússia reagiu na reta final e ficou em segundo. A China acabou em terceiro, a Austrália em quarto. O Brasil, sem ouro e na 52ª colocação, voltou para casa com 6 medalhas de prata e 6 de bronze. E o pior foi que a seleção brasileira de futebol foi eliminada pela seleção de Camarões. Coitado da seleção de Camarões, não são tão ruins assim. Mas a gente estava com 2 a menos, velho. Impossível aconteceu. Com 9 jogadores. Verdadeiros heróis, verdadeiros heróis. Sai o gol de Camarões. Mabami. Está classificada a seleção africana, o Brasil volta. Novembro foi outro mês que ficou marcado por uma tragédia que aconteceu com algum famoso. Você lembra o que aconteceu com Marcelo Yuca, do Rapa? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. No dia 9 de novembro, Marcelo Yuca tentou impedir uns bandidos roubassem um carro de uma mulher. Só que nessa situação ele acabou levando 4 tiros nas costas. E o mais chocante é que tinham 8 bandidos no local. E certamente Marcelo Yuca não sabia disso, porque ninguém iria encarar 8 marmanjos armados sozinho, né, velho? E o pior foi que um dos tiros acertaram a vértebra do Marcelo, o que acabou deixando ele paraplégico. Com certeza isso foi uma tragédia que marcou a história da música. O final do ano ficou marcado por uma tragédia que aconteceu na Copa Avalanche. A final dessa Copa foi entre o Vasco e o São Caetano. E aí esse jogo aconteceu no São Januário. E estava tão superlotado que a grade do estádio cedeu. E aí 168 pessoas acabaram feridas. E aí um problema sério. A arquibancada caiu aqui, Galvão. Um problema sério, cedeu a arquibancada, o alambrado ali, né? O alambrado, mas olha o problema é esse, ó. O problema é o desespero do torcedor. Alguns já em campo aqui, Galvão. Começa a correr gente para todo lado. Você tá vendo a imagem. Os torcedores já machucados aqui no chão, Galvão. E triste, vamos acompanhando a imagem aqui, Renato. Foi tão tenso que isso até rolou uma treta entre o Vasco e a Globo, porque a Globo estava transmitindo o jogo ao vivo. E aí na hora que rolou esse acidente, a Globo continuou gravando. E tipo, a galera sendo carregada ali. E isso deixou o Vasco muito revoltado. Acho que o dirigente tem que ter mais vergonha na cara. Não vender ingresso a mais do que cabe na lotação aqui dentro do estádio do São Januário. É tanto que a treta foi tão grande que em janeiro, que foi remarcado o jogo, né, a final do jogo, o Vasco fez questão de usar a camisa com um brasão enorme do SBT nas costas, velho. O SBT nem sabia disso, ele simplesmente quis colocar só para fazer questão da Globo exibir o brasão da emissora adversária durante o jogo inteiro. Caralho, o Vasco mitou nessa hora. Galera, queria pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo
e ativarem o sininho de notificação, porque eu vou fazer mais conteúdos sobre esse ano 2000. Também queria pedir vocês deixarem um like, porque deu um puta trabalho fazer toda a coleta dessas informações que aconteceram. E eu vou fazer outro vídeo sobre os acontecimentos que marcaram o mundo, né? Notícias internacionais que marcaram o ano de 2000. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.